Olá pessoal! No tutorial de hoje, a gente vai aprender a fazer 3 ferramentas que vão nos auxiliar durante o processo de encadernação. Todas 3 utilizarão como base o perfil em L em alumínio. Iremos desenvolver uma régua de corte, uma régua para perfuração e uma base regulável para prender as folhas. Se você é novo nesse canal, não esquece de se inscrever e de ativar o sininho para estar sempre recebendo as novidades. Iremos começar utilizando o perfil em L de alumínio, que tem 2 cm de largura e 1 mm de espessura. Para fazer as 3 ferramentas, iremos utilizar 1,5 m deste perfil. Ele custou aproximadamente R$ 4,00 o metro. O próximo passo será fazer as marcações de 4 cm da borda, em seguida 23 cm e depois mais 4 cm. Dando um total de 31 centímetros para cada um dos lados do que será o nosso prendedor de papel. Em seguida, utilizando uma caneta permanente, iremos marcar com auxílio da régua o que será o nosso corte. Para realizar o corte, eu utilizei uma serrinha daquelas amarelas com as cerdas para frente, para facilitar o corte de alumínio. Eu acabei tendo dificuldade no corte porque eu utilizei um corte sobre a mesa e sem ter muito apoio, então eu utilizei apenas a mão esquerda para segurar. O ideal é que tenha outra pessoa auxiliando durante esse processo. Se você não tiver muita habilidade com a serrinha, pede para alguém que consegue cortar, que vai ser mais prático. Para melhorar o acabamento e evitar que eu acabasse me arranhando com a ferramenta, eu utilizei uma lixa, pode ser até lixinha de unha, e aí eu lixei em todas as quinas, tentei arredondar ao máximo. Em seguida, cortei apenas metade do perfil em cada uma das extremidades com 4 cm de distância. Até que ficassem dessa maneira. Então, repeti o mesmo processo para o outro lado. O próximo passo será virar essas pontas para trás, então eu utilizei um alicate e para proteger o alumínio eu coloquei 2 pedacinhos de cartão sapateiro, no caso do papelão cinza. Então eu apoiei sobre a mesa e empurrei para baixo até que ele começasse a dobrar. Então fui dobrando e pressionando até que ele ficasse assim. Então fiz a mesma coisa na outra lateral. Por fim, eu utilizei a lixa para melhorar o acabamento. Iremos utilizar 2 peças desta que acabamos de fazer. Para perfurar nossos perfis, iremos utilizar uma furadeira e uma broca para metal de 6 mm. Com o auxílio de uma régua e uma caneta permanente, iremos marcar onde será o nosso furo, que será na metade tanto da horizontal quanto da vertical dessa área. Para evitar que a broca acabe se movendo durante o processo de perfuração, a gente vai utilizar um prego e um martelo e iremos marcar o alumínio com o auxílio dessas ferramentas. Até que fique desta maneira. Em seguida, utilizaremos a furadeira com a broca para metal de 6 mm e iremos perfurar os 2 furos. Para perfurar a outra base, iremos unir os 2 perfis de alumínio, em seguida vamos prendê-los com a fita crepe. Essa fita que eu estou utilizando é a fita da 3M para mascaramento, ela chama fita azul, e eu estou utilizando ela porque ela não deixa a cola quando ela é removida. Então eu localizo os furos iniciais e com o auxílio da furadeira eu termino de perfurar nos locais que eu já tinha feito o primeiro furo. Eu utilizo a quina da base de madeira para auxiliar na perfuração. E repito o mesmo processo para o outro furo.
Em seguida, eu removo a fita azul. O próximo passo será utilizar o parafuso com meio centímetro de diâmetro e 7 centímetros de comprimento. Utilizaremos também 2 arruelas para cada parafuso e uma borboleta. Iremos colocar uma arruela, em seguida a primeira base, depois a segunda base, outra arruela e por fim fecharemos com a borboleta. E repetiremos a mesma ordem para o outro parafuso. Por fim, a nossa base para prender as folhas estará pronta. Basta abrir as borboletas, posicionar o bloco de papel e em seguida fechar as borboletas. A próxima ferramenta que iremos fazer é o gabarito para perfuração das folhas. Iremos cortar o perfil de alumínio com 30 centímetros. E eu utilizei um pedaço da fita azul para demarcar a área de corte. Então, utilizando a Dremel e o disco de corte para metal, eu cortei no local que foi demarcado. É apenas uma outra maneira de realizar o corte, nada que impeça de ser utilizada a serrinha amarela. Em seguida, iremos lixar para melhorar o acabamento. O próximo passo será fazer as marcações onde serão os furos, então utilizaremos a distância de 1 centímetro entre cada furo. Então iremos perfurar utilizando uma broca de 2,4 milímetros. Eu acabei utilizando outro perfil de alumínio na base para auxiliar no posicionamento. Em seguida iniciei o processo de perfuração. Mas logo parei porque aqueceu demais e não estava dando para fazer. Então acabei colocando um pouco de água e repetindo o processo, e dessa vez funcionou muito bem. Então eu repeti o processo e fui fazendo cada um dos furos, utilizando sempre um pouco de água para evitar o superaquecimento. Então eu repito o mesmo processo até obter os 29 furos. Para melhorar o acabamento da parte de trás, podemos utilizar tanto uma lixa comum quanto essa lixa. Em seguida, iremos fazer as marcações com os números de 1 a 29 e também demarcar o que será o meio no número 15. Para demonstrar o uso do nosso gabarito de perfuração, iremos dobrar 5 folhas de papel sulfite na metade. Em seguida, utilizando uma base de EVA grossa, iremos posicionar o nosso papel sobre ela e em seguida o nosso gabarito. Então, com o auxílio do agulhão, iremos perfurar de maneira simétrica para cima e para baixo. Uma maneira de facilitar a perfuração e obter um resultado mais simétrico. A última ferramenta será a mais simples. Utilizaremos o perfil com 55 centímetros, que no caso foi o restante dos 1,5 m que eu comprei, e iremos utilizar esse perfil como régua de corte. O interessante desse perfil, quando é utilizado como régua de corte, é que ele tem uma proteção para a nossa mão, então se você tem medo de utilizar o estilete, essa será uma ótima solução. Ela também servirá como base para cortar com 2 centímetros de distância no que fazemos ao redor das capas. Mas para evitar a aderência do adesivo das capas, iremos isolar ela com a fita azul da 3M. Em seguida, iremos cortar as rebarbas da fita azul com o estilete. Com a régua já isolada, podemos agora utilizá-la para refilar as laterais das capas.
fim, temos 3 ferramentas simples e baratas que irão nos auxiliar no processo de encadernação. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e de compartilhar. E se é novo nesse canal, não esquece de se inscrever e também de ativar o sininho para estar sempre recebendo as novidades. Muito obrigada e até mais!